Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, lá no capítulo 13. Vamos ler até o versículo número 11. Livro do profeta Jeremias, capítulo 13, vamos ler até o versículo número 11. Diz assim a palavra de Deus: Assim me disse o Senhor: Vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo: Toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: Dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei escondestes ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor: Deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e ainda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome e louvor e glória, mas não deram ouvidos. Amém. Pai, aqui está a tua palavra diante de nós, a palavra que precisamos, a palavra que nos fortalece e nos alimenta. É ela, meu Deus, que nos tira da nossa casa, do nosso conforto e nos faz vir aqui para ouvir, também para louvar, cultuar e adorar ao Senhor. E a tua palavra nos instrui. Ó meu Deus, precisamos de direção nesses dias tenebrosos. Precisamos, meu Deus, de intimidade contigo. Ó Deus, precisamos de fé para atravessar e viver por ela. E somente, ó Deus, através do ouvir da pregação, e a pregação pela palavra do Senhor, não a de homens, não a doutrina e filosofia humana, mas a tua palavra verdadeira, fiel, que pode, meu Deus, nos dar um ensino prático e eficiente. Ó Senhor, pedimos que então o Espírito Santo ministre aos nossos corações, me usando, colocando à disposição, para que eu seja um instrumento, um canal, um porta-voz da tua palavra, e que todos possamos ser edificados nela. Assim oramos, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem sentar. Amados, até meio que prosseguindo, meio que sem querer, não é? Mas não sem uma causa, não é uma coincidência, mas domingo à noite nós ouvimos um texto que falava dos apóstolos que estavam ali sentados com Jesus e de como João era muito próximo, assim como Tiago e Pedro, mas João estava ali conchegado a Jesus naquele momento da ceia, servindo a ceia, e foi dito aqui a importância dessa atitude de João, de alguém que se aproxima, que não tem medo de se tornar íntimo de Jesus. E eu meio que ouvindo essa palavra, e já tinha preparado isso daqui na semana passada, eu ouvi e disse: que bom que o assunto já foi introduzido, facilita minha vida, abre as portas, como Deus é bom, como o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. E então, meio que continuando com esse assunto, falamos agora desse episódio de Jeremias, no capítulo 13,
também um episódio bastante conhecido que fala do cinto de linho. E eu não sei se os irmãos já repararam, ao lerem as Escrituras, que a vestimenta, os materiais, os acessórios que são ali mencionados, são muito usados nos textos sagrados, não é? Isso nos mostra muita coisa a respeito do uso, né? Tem um significado histórico também, mas também fala conosco muitas coisas sagradas que estão nas Escrituras. Veja só o que fala em Gênesis, capítulo 3, versículo 7, só para você atentar e nas próximas vezes perceber como essas coisas são abordadas. Gênesis 3, 7 diz assim: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veja aqui uma vestimenta, um material, folha de figueira. Fizeram a primeira cinta, não é? Que muitos podem pensar que era um cinto. Alguns já viram a imagem, né? Ou, sei lá, alguma filmagem do episódio de Adão e Eva e viram ali, né, uma tanga, né? Muitos acreditam que seria isso e tal. E aqui menciona uma cinta. Então, nós sabemos que não era um cinto como nós hoje conhecemos, porque quando Deus chama Adão, ele diz: olha, eu como estava nu, tive medo e me escondi. Ora, convenhamos que um cinto não dá para tapar as vergonhas de ninguém. Então era uma cinta, não é? Colocada ali sobre da cintura para baixo. Também em Mateus capítulo 3, versículo 4, fala de João Batista, que também usava um cinto. Está ali no versículo 4 de Mateus capítulo 3. Usava João vestes de pelos de carneiro e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. João Batista, então, também usava essa vestimenta, uma cinta. Era algo bastante comum, e aqui a de João Batista, de couro. Então, todas essas vestimentas, todos esses acessórios, túnicas, sandálias, mantos, capas, não é? Todas essas vestimentas, todos os acessórios e muitos outros itens simbolizam coisas importantes na Bíblia. O manto, por exemplo, o manto de Elias, que foi passado a Eliseu, era como um símbolo, né, de transmissão do cargo, da autoridade. Estava ali passando para ele o sucessor de Elias. Então, é um símbolo também de poder, porque com esse manto, Elias abre as águas e eles passam a pé enxuto, e Eliseu também usa o mesmo manto que lhe foi deixado para abrir as águas. Então, coisas que simbolizam poder, né? Manto muitas vezes simboliza poder. Capa, né? Quem nunca ouviu falar da capa de Bartimeu e já usou isso para também pregar a respeito de muitas coisas. Então, tudo isso, irmãos, todas essas coisas têm um significado histórico, sim, mas também simbolizam coisas sagradas, importantes, celestiais na Bíblia. E o cinto e a faixa eram muito importantes na vida dos israelitas. A faixa, sim, era enrolada na cintura, não é? E também era usado o verbo cingir-se. Você já deve ter ouvido isso várias vezes. Cingir-se era também sinônimo de se preparar para uma batalha. Cinge-te, cinge os teus lombos, como nós vimos aqui, pedido de Deus a Jeremias. Então era um sinônimo de se preparar por uma batalha ou uma tarefa. Vamos ver dois exemplos em Lucas, capítulo 12, versículos 35 e 36 do Evangelho segundo Lucas, lá no capítulo 12. Diz assim, versículos 35 e 36. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor,
ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Aqui Jesus está falando a respeito do servo vigilante, aquele que deveria estar cingido com as candeias na mão, esperando pelo seu Senhor. E também no capítulo 6 de Lucas, nos versículos 13 e 14. Lucas, capítulo 6, versos 13 e 14. Acho que não é esse versículo. Jesus tem misericórdia. Lucas 6, 13 e 14 não é. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu. Não é. Mais uma vez, alguma referência errada. Eu anoto a referência, irmãos, esqueço de botar o nome do livro. É incrível. Mas vamos a uma outra, que essa sim está correta. Nós vimos em Lucas, como ele deveria, dizendo, né, Jesus dizendo que nós devemos estar cingidos para a volta do Senhor, mas lá no livro do profeta Jeremias, agora no capítulo 4, versículo 8, depois eu vejo que versículo errado é esse. Jeremias 4, verso 8, diz assim: cingi-vos, pois, de cilício, lamentai e uivai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. Um momento, então, em que Deus diz para nos cingirmos, num momento de lamentar e uivar, num momento de clamar. Então, essa simbologia do cingir-se, do cinto, sempre estava muito ligado a que nós nos desembaraçássemos de problemas, nos preparássemos, nos dispuséssemos, porque a vestimenta deles, se eles fossem fazer alguma coisa, eles tinham que se cingir, eles tinham que colocar o cinto ou a faixa para que eles pudessem desenvolver a tarefa. Então, falam dos materiais que eram usados, não é? O linho, aqui nesse texto, os materiais favoritos para essa vestimenta eram o linho e a lã. Heródoto fala de 4 qualidades de linho. Os melhores linhos, irmãos, eram os egípcios. Havia uma qualidade de linho que um fio apenas, né, uma linha desse linho, tinha por volta de 400 fios. O linho, ele é um vegetal e eles então tiram aquela linha dele e é algo realmente bastante confiável, né? Roupas de linho hoje estão meio que em desuso, né? Muito calor, muito caras, né? Ainda hoje. E a lã também. A lã era muito importante, tanto que lá no livro de Reis menciona-se o pagamento de um tributo com a lã de 100.000 carneiros. Então eram os materiais favoritos na Palestina, o linho e a lã. E anjos aparecem vestidos desse material de linho. Vamos lá em Apocalipse, no capítulo 15, versículos 5 e 6. Apocalipse 15, versos 5 e 6. Diz assim: depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Os sacerdotes, então, vestiam-se desse linho, desse melhor que eu falei aos irmãos, desse egípcio com a maior quantidade de fios dentro dele. Então, eles usavam essa vestimenta, também está lá relatada no livro de Êxodo. Tudo isso, irmãos, para vermos o sentido que Deus quis dar à passagem. Êxodo capítulo 28, versículo 6, diz assim a respeito das vestes dos sacerdotes: e farão a estola sacerdotal de ouro e estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Então Deus dá essa instrução de como seriam as vestes, mais de um linho
fino, retorcido, uma obra esmerada. Então veja a importância do linho. Ele é também mencionado como a vestimenta da igreja, de nós que somos a noiva. Voltando lá em Apocalipse, no capítulo 19 agora, nos versículos 7 e 8, Apocalipse 19, versículos 7 e 8, diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Veja, irmãos, então, a importância quando Deus fala, quando é mencionado na Bíblia a respeito do linho, algo puro, um sinônimo também de pureza, não é à toa que aqui é mencionado das vestes dos sacerdotes, algo então que Deus quer dizer de algo valioso. E quando Deus então pede a Jeremias, agora voltando lá ao livro de Jeremias, no capítulo 13, quando Deus então pede a Jeremias que ele compre esse cinto de linho, lá no versículo 1, ele diz assim: assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Deus então pede a Jeremias para comprar um cinto, mas não aceita outro material. Jeremias, ao ouvir, poderia dizer assim: mas Senhor, não pode ser um material similar? Não pode ser algo mais barato? Não pode ser aí aquele que imita couro, não lembro agora o nome, mas não pode ser um material aí mais barato? Não. Deus exigiu um cinto de linho. E assim ele vai, compra o cinto, não outro material. E assim ele faz, coloca em si e cumpre essa tarefa. Então, dada a importância do símbolo que nós já vimos, do linho, do cinto, da especificidade de Deus a respeito desse cinto, nós agora vamos olhar tanto o símbolo como a passagem, porque Deus quer nos falar alguma coisa. Precisamos analisar e aprender o que ela tem para nos dizer. Por que isso? Por que Deus assim determinou? Eu acho curioso, irmãos, como Deus mostra, quando Deus quer dizer alguma coisa, e Jeremias foi um profeta levantado por Deus, já disse aqui outras vezes, para anunciar ao povo de Judá o que os babilônios estavam para fazer. O reino do norte já havia sido tomado pelos assírios, e os assírios já tinham caído diante dos babilônios. E Judá estava para ser também tomada pelos babilônios. Nabucodonosor iria invadir e levar cativos para o exílio os israelitas. E assim, irmãos, nós vemos que nesse episódio, Jeremias está sendo levado a um lugar, a tomar uma atitude, até despender um dinheiro, caminhar uma distância. E Deus nos coloca, às vezes, em determinadas situações, Ele nos insere numa lição, numa tarefa, de uma maneira prática, que talvez você pense assim, mas não era necessário tudo isso, não era necessário eu comprar, bastava que Ele me ensinasse, que Ele me dissesse. Não, Deus faz com que Jeremias, talvez para ele poder dar o recado, para ele poder profetizar ao povo, para que ele de fato sinta a essência do problema, para que ele seja envolvido naquilo. Então Deus também faz isso conosco às vezes. Deus, quando nos quer ensinar, quando nos quer mostrar alguma coisa, Ele nos insere em algo muito prático. Normalmente é a maneira como Deus trabalha conosco. Então Ele é colocado nessa situação e nós agora vamos analisar um pouco mais fundo. Então, em primeiro lugar, vamos olhar para o cinto de linho, que era chamado de ezó. Era a peça mais íntima do vestuário. Às vezes, de couro, como nós vimos que João Batista usava, era uma espécie de roupa de baixo, que era usada da cintura e ia descendo até a coxa.
e era usada junto ao corpo, então era uma vestimenta da parte de baixo, algo bastante íntimo, que fazia então a vestimenta. Vamos ver o segundo livro de Reis, no capítulo 1, versículo 8. Por isso eu digo que estamos meio que ligados à mensagem de domingo à noite. Deus está querendo falar a todos nós a respeito da intimidade, do nosso achegar-se a Ele, do nosso apegar-se a Ele. No segundo livro de Reis, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: eles lhe responderam: era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tesbita. Veja como Elias foi identificado por ser um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então era esse mesmo cinto, era algo bastante íntimo que os profetas usavam, todos os homens usavam, era algo íntimo e é um simbolismo. Aí mostra a intimidade de Deus com o seu povo. Deus, ao fazer com que Jeremias vá comprar um cinto de linho, está querendo dar uma lição a respeito da nossa intimidade com Ele. Não somente hoje para nós, mas para aquela época também. O povo estava afastado, como nós vimos aqui, o povo adorava outros deuses, o povo estava sendo exortado a reconhecer, receber a disciplina do Senhor através da invasão dos babilônios. Então, Deus está querendo mostrar ao povo a falta de intimidade que eles tinham com Ele. E assim também nós hoje, quando olhamos para essa passagem, e olhamos também para o nosso contexto atual, irmãos, você há de convir que estamos passando, eu acredito que a consonância das mensagens que têm sido pregadas está querendo nos mostrar a importância da nossa intimidade com Deus, da nossa aproximação com Deus, porque há um momento que estamos passando, já não é de hoje, em que está permeando um afastamento de muitos, está afastando muitas pessoas de Deus. E aí, irmãos, começa a entrar o esfriamento, começa a entrar o enfraquecimento. Então, Jeremias capítulo 13, versículo 11, ele diz: porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome e louvor e glória, mas não deram ouvidos. Então Deus já dá o significado a Jeremias do porquê do cinto, porque ele diz que assim como o cinto se apega, ele também, o desejo dele é que o seu povo se apegasse a ele, como também é o desejo hoje de que a sua igreja seja apegada a ele, se achegue mais, como João era chegado de Jesus, como ele tinha ali a intimidade para perguntar determinadas coisas ao mestre. Então Deus está querendo falar a respeito da nossa intimidade. Também no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 11, nos versículos 1 ao 5, Isaías 11, do versículo 1 ao 5, diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Veja aqui como Deus está falando novamente a respeito da intimidade, a respeito
do cinto sendo agora aqui símbolo de justiça, símbolo de fidelidade, tudo isso porque aqui falando de Jesus, estaria próximo a ele, estaria nele, ele seria a própria justiça e a própria fidelidade. Assim é retratado Jesus nesse versículo de Isaías. Então, é algo para pensarmos sobre a nossa intimidade com Deus. É algo que Deus quis fazer então com Jeremias para mostrar a ele como o povo estava afastado do Senhor. As causas, os motivos desse juízo sobre o povo estavam sendo colocadas para Jeremias. E ele inserido nesse episódio, nessa parábola, nessa ilustração, e ele pede para que Jeremias não molhe o linho, não é? Ele diz aqui, não o metas na água. É curioso esse versículo, porque não molhar o linho talvez tivesse o objetivo de não alterar as propriedades do tecido para o que Deus queria mostrar para Jeremias. Porque acredita-se que a cada lavagem o tecido de linho fica mais forte e com melhor aparência. Então Deus diz a Jeremias, não o metas na água, porque eu quero te mostrar, senão vai atrapalhar o que eu quero te mostrar. Veja, irmãos, quanta coisa isso nos fala. Nós até poderíamos alegorizar, não vou dizer que isso não passa pela minha cabeça, embora eu não sei, não posso afirmar se é o desejo do texto demonstrar. Mas poderíamos assim dizer que algo ou alguém sem a palavra de Deus, que é também simbolizada na Bíblia como água viva, também sem essa água nós apodrecemos mais rápido. Com essa água nós poderíamos dizer que nos tornamos mais fortes, mais resistentes. Não é o que a palavra diz, que nós somos lavados pelo sangue de Jesus? Então, nós poderíamos alegorizar que também assim nós somos. Nós que somos um material até menos nobre do que o linho, nós, se formos banhados pelas águas do Senhor, se formos banhados pelo sangue de Jesus, nós nos tornamos melhores a cada lavagem. A cada dia vamos melhorando, vamos tendo uma aparência melhor e assim mais resistentes, quando molhados do que secos. Mas Deus queria mostrar algo a Jeremias. É por isso que nós precisamos pensar, por que Deus assim faz? Precisamos então, irmãos, estudar, precisamos nos debruçar e saber o que Deus quer, qual a vontade de Deus para nós. Às vezes as pessoas ficam perguntando para si mesmas e para Deus, qual a sua vontade para mim? Irmãos, eu digo que basta você ler com atenção as palavras e basta ouvir com atenção a mensagem que é pregada, que você vai ouvir muitas coisas a respeito da vontade de Deus. Não vou dizer todas, mas muitas respostas nós temos aqui e temos através de uma simples leitura mais aprofundada e atenta das Escrituras. Então, Deus pede a ele para não molhar o linho. E aí nós podemos entender que somos também um linho. Não é à toa que ele mostra que o linho, o cinto, quando apodrece, ele diz, olha, para nada presta. Fica muitos dias afastado, nós vamos ler. Fica muitos dias afastado, cavado, enfiado numa fenda da rocha, e ali apodrece. E aí também, irmãos, nós olhando para a nossa vida hoje, para muitos de nós, não muitos de nós aqui na igreja de São Cristóvão, mas da igreja de uma maneira geral, muitos irmãos estão passando por isso, que o cinto de linho vai passar. Muitos estão afastados, estão enfiados numa fenda e estão apodrecendo, sem sequer se aproximar da água, numa sequidão. Então, irmãos, eu não posso dizer que é difícil saber qual é a vontade de Deus. Não, Deus quer que eu me apegue a Ele. Deus quer que eu me aproxime dEle.
Deus quer que eu o busque, porque a palavra diz que aquele que se achegar a Deus, ele se chegará até nós. Deus não vai resistir, Deus não nos vai rechaçar da sua presença, da sua companhia, mas Ele está dizendo, dia após dia, que Ele deseja essa aproximação de nós. Então nós, irmãos, precisamos como igreja, não é, olhar para isso, para cada um de nós, porque quando a intimidade é perdida, Deus se entristece, porque Deus tem todo esse trabalho de mostrar a Jeremias, para que ele diga, para que ele veja a situação, porque ele tem interesse na nossa restauração, na nossa reaproximação. Veja o que Deus diz lá em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 16. Deuteronômio, capítulo 32, verso 16. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Veja aqui o que Deus está dizendo em Deuteronômio, que já havia acontecido com o povo e agora eles estavam prestes a tomar a terra. Deus aqui está dizendo que ele foi provocado, foi aborrecido, porque também naquela época o povo já buscava deuses estranhos e já o aborrecia, se misturando com outros povos. Também veja, lá voltando a Jeremias, mas agora no capítulo 2, no versículo 1 ao 5, ele diz assim: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as princípios da sua colheita, as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Veja como Deus relata nessas duas passagens a sua tristeza, a sua irritação. Às vezes a Bíblia nós lemos certas traduções, certos verbos de que Deus se arrependeu. Quando Deus diz, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, é uma tristeza. Então Deus relata uma tristeza, porque o aborrecem adorando a outros deuses. E aqui, nesse episódio, também, da mesma maneira, Deus aqui demonstrando uma saudade, um ciúme, uma lembrança. Como pode Deus se lembrar, irmãos? Se Deus, Ele é eterno, Deus não tem o passado como nós para se lembrar. Deus vive um ato contínuo. Passado, presente e futuro, para Ele são a mesma coisa. Mas Ele está querendo nos mostrar que Ele deseja uma reaproximação. E Ele chega a se lamentar. Que injustiça vocês acharam em mim, para que vocês se afastassem e fossem atrás de outros ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Veja, irmãos, como Deus deseja intimidade conosco. Não é à toa que Ele foi atrás de nós. Não é à toa que Ele veio nos resgatar. A intimidade, irmãos, é para um grupo restrito. Não é para todos. Você vai perceber na sua vida, ao longo da sua vida, que você não tem muitas pessoas íntimas de você. Aquelas pessoas que você pode contar no dedo, né, de uma mão, que tem uma verdadeira intimidade contigo. Essa intimidade é para um grupo restrito, mas no caso de Deus, não é porque Ele queira fazer uma panelinha. Muitos podem imaginar, como foi ali na Santa Ceia, né? Não, é uma panelinha e dentro da panelinha tinha uma outra, que era Pedro, Tiago e João. Não, há
um grupo restrito, não por decisão dele, de Deus, mas por decisão nossa. Nós é que nos afastamos dele. Como foi dito domingo à noite, nós é que temos medo de nos aproximar dele. Nós é que temos receio. E aí, por decisão nossa, nós não temos essa intimidade. Nós não somos apegados a ele, não somos achegados a ele. Veja o que diz o Salmo 25, versículo 14. Salmo número 25, versículo 14. Diz assim: a intimidade do Senhor é para qualquer um. É assim? Não é para qualquer um. É para um grupo restrito, sim. O Salmo diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem. É um grupo restrito, porque nós sabemos que a porta é estreita e são poucos os que a acham. Mas larga é a porta da perdição que leva à morte, são muitos os que entram por ela. Então nós sabemos que é um grupo restrito, porque é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A esses Deus dá a oportunidade de conhecer. A esses Deus desvenda. Por isso João pôde chegar ali em Jesus e perguntar: mestre, quem é que vai te trair? Porque a intimidade é para os que o temem, é para esses poucos. Mais uma vez, a decisão é nossa. Não é Deus que deseja ser seletivo. Não, eu só quero intimidade com esse grupinho aqui. Vocês estão fora. Não. Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer todos. Porque ele diz a Jeremias: eles deveriam ser apegados a mim, mas agora são como esse cinto podre. Não servem mais para nada. Então, irmãos, nós precisamos olhar para a nossa intimidade e nos preocupar com ela. A nossa intimidade com Deus é decisão de cada um de nós. Já vimos sobre o cinto, agora vamos ver o destino dele, do cinto. Voltando lá em Jeremias, agora no capítulo 13, vamos ler do versículo 4 ao 7, diz assim: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei escondestes ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Primeiro, o cinto não ia ter a utilidade a que se destina. Não ia ser para vestir. Deus mandou que ele levasse o cinto e colocasse ele na fenda de uma rocha. Se ele mandasse Jeremias comprar um cinto, de linho e não quisesse mostrar para ele, bastava falar assim: Jeremias, tuas calças estão caindo, compra um cinto aí qualquer, compra aí uma porcaria aí de R$1,99. Mas não era para isso que Deus queria que ele comprasse o cinto. Era para outra utilidade, a que não normalmente se destina. Como o sal, que Jesus diz que não salga. O sal que não salga não é para outra coisa a não ser pisado pelos homens. Não presta para nada. Então esse cinto aqui simboliza também algo que foi comprado e não será usado para aquilo que se destina. Eu te pergunto, irmãos, você foi comprado por um alto preço. Para quê? Não digo para só nós que estamos aqui, mas para todos os outros que vão ouvir a mensagem futuramente. Para que nós fomos comprados? Por alto preço. Fomos também para apodrecer? Fomos também, como disse Jesus, para sermos pisados pelos homens, sem nenhuma utilidade? Não, irmãos, nós fomos comprados e precisamos ter a utilidade a que fomos destinados. Fomos comprados para sermos úteis. Segundo, o cinto ficou afastado. Você viu aqui que ele pediu para ele comprar o cinto e ir até ao Eufrates. Dispõe-te e vai ao Eufrates. Alguns acreditam que seja
o Eufrates mesmo, o rio, que ficava a pelo menos 400 quilômetros de Anatote, que era a terra de Jeremias. Se essa é a verdade, você imagina o trabalho, como Deus o inseriu dentro dessa ilustração, fazendo com que ele caminhasse praticamente 800 quilômetros, 400 para ir enterrar e voltar, e depois mais 800 para ir lá, tirar o cinto e voltar para a sua terra. Se é isso, foi um senhor trabalho. Outros acreditam que era uma cidade, que era mais provável que fosse uma cidade ali chamada Pará, que tinha o mesmo nome. Era uma aldeia a mais ou menos 5 quilômetros a nordeste de Anatote, mais 450 metros mais baixa que Jerusalém. Então, ainda que seja essa, dos 5 quilômetros, ele teve que ir 5 para ir, 5 para voltar. E na volta ele teve que fazer uns 450 metros de subida. E isso ida e volta 2 vezes. Para que Deus manda ele ir tão longe? Irmãos, para que nós ficamos tão longe do Senhor? Por quê? Deus está então nos mostrando que quanto mais afastados dele, e pior, né? Não só afastados, mas ainda diz, esconde-o ali na fenda de uma rocha. Ele vai para bem longe e aí pede a ele para colocá-lo na fenda de uma rocha. É assim como muitos estão hoje também. Estão lá no Eufrates, estão enfiados na fenda de uma rocha, estão sem suprimento, sem nada que possa fazê-los mais fortes, e estão ali afastados do Senhor. Então, se eu preciso me achegar a Ele, se eu precisar me achegar a Ele, Ele não estará disponível. Você imagina se Jeremias dependesse desse cinto para alguma coisa. Imagina se você tivesse algum objeto que você dependesse dele naquele momento e ele estivesse a 5 quilômetros de você e você tivesse que ir lá a pé. Seria razoável? Daria para você usar? Naquele momento, ele serviria para você? Vou dar um exemplo, um asmático com crise, precisa da bombinha. Você, olha, sua bombinha está a 5 quilômetros daqui, vai lá buscar. No meio do caminho já morreu, no mínimo. Mas é para a gente pensar, por que ele fez Jeremias ir a tão longe para colocá-lo na fenda de uma rocha, escondido? Irmãos, então eu não estou próximo e ele não estará disponível a mim. Se eu estou afastado, ele não está disponível, porque eu estou na fenda de uma rocha. E qual a tendência disso? Está aqui no verso 7. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Veja que ele não guardou, ele teve que cavar. E pelo que dizem, esse lugarzinho aí de Pará era um lugarzinho bastante rochoso. Só tem rocha ali ao redor. Então ele deve ter tirado um bocado de pedra ali para chegar à fenda onde ele botou. E ali ele então escondeu esse cinto. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Veja a consequência. Deus está querendo mostrar a consequência do afastamento, de não estarmos apegados a Ele, achegados a Ele. Acabamos então, irmãos, não servindo para o que nos destinamos, para o que fomos comprados, não temos suprimento, ficamos mais fracos, não somos melhores a cada dia, Deus não está disponível a nós. Então veja, irmãos, quantas coisas, a passagem quer nos mostrar, usando um simples cinto de linho. E aí quando nós nos dedicamos um pouco mais ao estudo, nós vemos o que Deus de fato quer falar. E é maravilhoso notar que para mostrar essa situação, Deus o envolve na ilustração. Eu acho que esse era um dos motivos de Jeremias ser tão chorão. Porque ele não apenas recebia a incumbência de falar, mas ele era envolvido de uma tal maneira na situação que causava nele uma
profunda tristeza. Dizem que tudo que você aprende, mas que envolve o seu coração, você nunca mais esquece. Então, ele envolve Jeremias nessa situação, e aí ele vê, o cinto tinha se apodrecido e para nada prestava. Então, assim também Deus mostrou para Jeremias o estado final, com o afastamento do seu povo, que estão lá nos versículos 9 e 10. Assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Veja então a lição que Deus quis dar a Jeremias, o estado final do afastamento do seu povo. Então, irmãos, o que nós aprendemos é que Deus nos quer apegados a Ele. Deus não nos quer simplesmente próximos, Ele nos quer apegados. Algumas crianças, não sei se vocês já passaram por isso, né? Você já teve aquela experiência de ter um pequenino agarrado na sua perna e você vai andando com ele? Seu filho já fez isso com você? É legal, né? Mas tem hora que enche o saco. Tem hora que você fala, me deixa andar livre, sai de cima de mim. Irmãos, eu acho curioso que Deus não tem essa pretensão. Ele nos quer de tal maneira apegados a Ele, que eu acho que é como se fosse a imagem de todo mundo pulando em cima dele e agarrados com Ele, abraçados com Ele. Como nós ouvimos aqui no domingo, né? Deus nos coloca no colo, como João se repousa ali no peito de Jesus para perguntar, é como se também Ele nos colocasse no colo e a gente ficasse ali agarradinho com Ele. Essa é a imagem que Deus quer conosco, não como ovelhas desgarradas, não como ovelhas rebeldes que se afastam e fogem. Mateus capítulo 9, versículo 36, já estou acabando. Mateus 9, 36, Jesus disse, ou diz assim a respeito de Jesus, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. As ovelhas que estão afastadas, as ovelhas que fogem, que estão aí comendo de qualquer coisa, andando por qualquer caminho, essas estão aflitas, exaustas. Então são as ovelhas desgarradas. Deus não nos quer assim. Também não quer como o filho pródigo, que decide se afastar, gastar tudo que tinha em terras bem distantes. Parecido com um cinto, né? Foi para bem distante, vai para uma fenda de uma rocha. Qual é o resultado? É se apodrecer. Ele pelo menos se viu ali podre. Ele se viu comendo, desejando a comida dos porcos. Ele se viu ali e resolveu voltar. Ele decide, então ele de fato tem consciência, mas não precisamos chegar ao ponto do filho pródigo no meio dos porcos. Nós não precisamos, Deus não deseja isso para nós, não é desejo que passemos por isso. Também a perseverança de Jacó, você lembra também que ele se apegou ao anjo, né? Se agarrou a ele e disse, eu não te largo se você não me abençoar. O resultado desse apegar-se foi uma mudança. Ele transforma Jacó, você já não vai mais ser o Jacó, o enganador, o usurpador, mas você se chamará Israel, porque você prevaleceu com Deus. Então, irmãos, é isso que Deus quer para nós, é que resulte em uma mudança boa. É promessa de Deus guardar aquele que desejou apegar-se a Ele. Para a gente encerrar, dois últimos versículos, o Salmo 63, versículos 7 e 8. Lucas pode vir, pode ir se posicionando. Salmo 63, versículos 7 e 8, diz, porque tu me tens sido auxílio,
À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Veja o que Davi diz: a minha alma se apega. Não é simplesmente estar perto, é aquele perto que ainda por cima quer se abraçar, quer estar apegado. E o Salmo 91, que nós também conhecemos bastante, nos versículos 14 e 16, diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então veja o que diz o Salmo: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Então, irmãos, é necessário a gente se aproximar, ter intimidade, mas se apegar a Deus. Naquela ilustração, na imagem de estar agarrado mesmo. Lembra da sua infância, do agarradinho? Lembra? Os mais velhos vão lembrar, né? Eu não tive um, era coisa de menina, tá? Mas era um bonequinho que ficava apegado. Não era esse o nome? Agarradinho, né? Não sei. É meio que assim, irmãos. Esteja apegado, agarrado a Deus. Sinta-se abraçado a Ele. E Ele não vai te rejeitar. Não como nós, que nós às vezes nos cansamos, nos irritamos e em determinados momentos até afastamos as pessoas íntimas de nós. Sai daqui porque agora não quero que você me abrace, não quero nem que você chegue perto de mim. Deus jamais se mostrou assim na Bíblia. Muito pelo contrário, Ele nos quer próximos e apegados a Ele. Amém. Vamos orar, fique de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado, meu Deus, pelas tuas palavras. Obrigado, Senhor, pelo teu amor tão grande conosco. Obrigado, Deus, porque vemos a cada dia o teu desejo de nossa aproximação a ti. Ó Pai, muitas vezes os nossos pecados nos separam do Senhor. Muitas vezes decidimos, meu Deus, nos afastar de ti. Mas, Pai, nós vemos um Deus zeloso, um Deus até ciumento, às vezes, que se lembra e tem desejo de ter novamente companhia conosco, assim como teve, meu Deus, com Adão, que perdeu a sua intimidade ao pecar. Meu Deus, o Senhor deseja a nossa volta, não deseja, Pai, a nossa destruição, o nosso apodrecimento, mas é fato, meu Deus, é uma consequência natural daqueles que se afastam de Ti. Que nós, meu Deus, possamos ter esse desejo de estar apegados ao Senhor, conchegados, meu Deus, como ouvimos no domingo, mais próximos de Ti, para que, temendo ao Senhor, possamos participar dessa intimidade, fazer parte desse grupo seleto que tem intimidade contigo. Ó meu Deus, nos ensina a igreja, Pai, ensina não somente os irmãos aqui, mas a igreja de Cristo a se apegar a Ti. Assim, meu Deus, nós orando em nome de Jesus. Amém.